É muito bom estar aqui com você de novo. Hoje eu quero falar sobre algo bem interessante. É uma arma que o Senhor nos deixou, algo que nos dá poder para conquistarmos tantas coisas, algo que tanto é uma arma de defesa quanto de ataque, algo que poderia propiciar para nós tantas vitórias, mas que ou por ignorância ou por falta de fé não estamos usando. Então fique até o final desse vídeo e aprenda como usá-la. Fique até o final desse vídeo e tenha uma vida transformada em Jesus. Só que antes de continuarmos, nos ajude fazendo a inscrição no canal e compartilhando esse vídeo para que muitas pessoas possam ser abençoadas. Ok? Então, vamos lá. Antes de começarmos realmente falando sobre o que é, eu quero te explicar uma coisa. Você sabe o que é uma procuração? Procuração é um documento que uma pessoa faz e dá autoridade para outra usar o nome dela e fazer tudo como se fosse ela. Eu moro no Japão e aqui muitas vezes temos que fazer procurações. Eu conheço uma pessoa que ela fez uma procuração para se casar. E a esposa, ou melhor, a noiva, estava no Brasil e ele estava aqui no Japão, não tinha como ele ir lá para casar com ela. Então ele fez uma procuração para o cunhado. E o cunhado foi lá e assinou como se fosse ele. Eu conheço casos tristes de pessoas que fizeram procuração para, de repente, pessoas administrarem os bens que eles tinham no Brasil. Tinha uma pessoa que tinha muitas casas, e aí o que acontece é que essa pessoa que tinha procuração era de plenos poderes, e ela podia fazer o que ela quisesse. E ela vendeu as casas, gastou todo o dinheiro na farra, no bar, com mulheres, e quando essa pessoa chegou, era uma mulher, ela chegou lá, não tinha mais nada, tinha se perdido tudo. Então uma procuração é algo muito sério. Jesus ele nos deixou uma procuração. Por isso que ele fala, então tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele o fará. Então nós podemos usar o poder que há no nome dele, mas muitas vezes nós não compreendemos. Certa vez um pastor estava pregando sobre esse tema e tinha um advogado na igreja. Esse advogado, assim que acabou, ele ficou assim meio atordoado e falou, desculpe, o que você falou está na Bíblia? Ele falou, lógico que está. E é verdade isso mesmo? Ele falou, lógico que é. Mas você entende o que ele está falando aqui? Ele falou, mais ou menos. Você pode me explicar melhor? O advogado falou, simplesmente, Jesus, ele deixou uma procuração, pode-se falar em branco, porque, na realidade, tudo que engloba a vontade de Deus, tudo que está ali segundo os princípios de Deus, tudo que está ali no Novo Testamento, que, aliás, é uma coisa bem interessante, o testamento, assim que aquela pessoa que fez o testamento, ela morre, aquele testamento é validado e não pode ser mudado. Então, as promessas de Deus, elas não podem ser invalidadas. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, ok? E olha que há muita promessa ali. Há um campo tão grande para ser conquistado, só que muitas vezes nós não usamos essa procuração para conquistar. Temos o poder nas nossas mãos, temos autoridade nas nossas mãos. Jesus nos deixou essa procuração que nos dá o poder para nós conquistarmos tudo que ele já conquistou na cruz. Através disso, nós temos poder para buscar nele o perdão dos nossos pecados, a salvação. Nós temos poder para receber a cura, poder para conquistarmos os sonhos, as promessas que ele tem dado, para concluir o nosso chamado, para implantar de uma maneira efetiva o reino dele nessa terra. Só que muitas vezes nós não conseguimos crer, porque é uma coisa tão grande, é tão louca. Por isso que a palavra fala, as coisas de Deus são loucura para o mundo, né? Mas é loucura mesmo. Só que para que isso funcione, você precisa pegar a procuração e usar a autoridade que há nela. Não adianta nada você ter uma procuração na mão e deixar na gaveta. Se você não for aonde é por direito você ir e reivindicar aquilo que você tem autoridade no nome daquela pessoa, simplesmente nada vai acontecer. Também, se você não tiver confiança, também nada vai acontecer. Você tem que chegar e falar, olha, está aqui, é meu e eu quero, em nome de Jesus. Foi ele que prometeu, é direito meu e eu quero isso no nome de Jesus. Se nós fizéssemos isso, quantas e quantas pessoas estariam salvas hoje? Quantas coisas estariam diferentes na nossa vida? Quantas lutas que nós temos, tentações, pecados reincidentes, problemas familiares, que se a gente orasse mais, buscasse mais, confiasse mais na autoridade que há nesse nome, quanta coisa diferente seria na nossa vida. Eu acho interessante, quando em determinado momento Jesus chega para os seus discípulos e ele fala, até agora, nada pedistes em meu nome, então pedis, para que a vossa alegria seja completa.
Deus quer que a nossa alegria seja completa. Mas para isso precisamos ter fé, confiança e manifestar a autoridade que temos. Precisamos entender que viver Jesus é algo muito maior do que somente uma religião ou mais uma religião. Viver Jesus é viver o propósito dele ter morrido naquela cruz. Viver Jesus é viver debaixo da autoridade dele, usando a autoridade dele, para implantarmos o reino dele nessa terra e para sermos mais que vitoriosos nele. Isso é possível usando a autoridade que há no poder do nome dele. Mas o grande problema é que a maioria de nós não consegue confiar e por isso acaba não tendo uma vida em abundância. A vida em abundância que Jesus prometeu. Ele falou que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Por que será que a maioria de nós não temos? Simples. Porque não cremos. Sabe, a maioria de nós para antes. Porque acaba não crendo. Não, tá bom assim, sabe? Essa vida medíocre tá bom. Por quê? Porque a vida do pastor também é medíocre. Então tá bom a minha assim. Eu tô quase igual a ele. Eu tô até melhor do que ele. Você não pode se comparar com pessoas. Você tem que se comparar com Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. Não importa se pessoas mentem, você não pode mentir. Não importa se pessoas bebem, você não pode beber. Não importa se pessoas têm fraquezas, você tem que romper as suas fraquezas, usando o poderoso nome de Jesus, crendo no perdão em Cristo, crendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, crendo na vitória em Deus. Você não precisa ter uma vida abaixo do nível que Deus te deu para viver. Porque ele te deu autoridade para você conquistar coisas tão grandes. Ele colocou tudo o que pedisse em meu nome, você tem. Eu já encontrei pessoas que brigavam todo dia. É impressionante. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí começa um processo de cura, de ministração, de perdão, né? Ensinando como orar, ensinando para repreender no nome de Jesus quando viesse um ataque que ele sabe que é o inimigo querendo colocar contenda na família. E aí eles começam a brigar só uma vez por semana, então todos contentes. Aí começa 15 dias, começa um mês e aí eles param. Porque eles acham que já está bom. Não, nós estamos aqui para crescer, crescer. Crescer, andar de fé em fé, de vitória em vitória, até chegar à estatura de varão perfeito. Nós não estamos para parar antes. Nós não estamos para nos conformar com pouco, quando temos um Deus que fala que, por mais que nós pensemos, Ele tem mais do que isso para nos dar. Isso é ambição? Não. Isso é o desejo de agradar o coração de Deus. Porque quando você faz uma coisa só por você, isso é uma coisa mesquinha, sem sentido. Mas quando você faz algo, e esse algo vai abençoar pessoas, esse algo vai fazer com que pessoas tenham suas vidas transformadas, esse algo vai abençoar a tua família, e isso alegra o coração de Deus. Então uma coisa que você tem que entender, que o que vai limitar aonde você vai chegar, normalmente não é Deus, mas é você. Lógico, há circunstâncias e situações onde Deus sabe o que é o melhor e Ele vai te direcionar para esse melhor. Aconteceu na vida de Paulo, onde de repente ele queria entrar para a Ásia, ele tentou várias vezes, mas o Senhor não permitiu, porque na realidade ele tinha que ir para Macedônia. Ali era o caminho mais excelente para ele, por isso que a gente tem quase metade do Novo Testamento escrito por ele. Mas sempre você vai ter o melhor, nunca para o pior. Nunca o Senhor vai te levar para você ficar aquém, mas sempre além. Agora, para você alcançar isso, você precisa confiar em Deus. Então você precisa confiar e continuar crendo no nome dele. Não se preocupe de você se ensoberbecer e querer mais do que ele tem para você. Não se preocupe. Pode ter certeza. Como fala aqui em Efésios, que eu já citei algumas vezes aqui, mas eu vou falar o versículo agora. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, pensa bem, infinitamente mais do que tudo quando pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, ele vai agir através de nós. Não vai vir do nada, entende? Esse poder que opera em nós, para que através das nossas atitudes, nossa posição de fé, nossa confiança nele, nós possamos ser instrumentos para alcançar muito e muito mais do que pensamos. João 14:13, para a gente confirmar o que a gente falou. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E João 16:23. Na verdade vos digo,
que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Precisamos entender que a partir do momento que usamos o nome de Jesus, isso sai das nossas mãos e vai para as mãos dele. E é ele que vai operar, e é ele que vai fazer. Não podemos fazer isso timidamente. Não podemos usar o nome dele timidamente. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, ok? Talvez você já viu alguém expulsando um demônio. Uma pessoa endemoniada e alguém expulsando o inimigo. E eu nunca vi ninguém chegar e falar: Senhor, se é da tua vontade que esse demônio saia. Nunca. E primeiro que aquele demônio não sairia assim. Na realidade, essa pessoa chega e fala: saia em nome de Jesus. E nesse momento, usando a autoridade que há no nome de Jesus, o demônio tem que sair. Pois é, talvez você esteja passando muitas lutas espirituais na tua vida, talvez haja muita coisa acontecendo, você sabe que é uma batalha no mundo espiritual, mas você tem que usar a autoridade desse nome. Senhor, se possível for, ele fala: poxa, por que você está falando assim se eu já te dei autoridade? Talvez o que está faltando para você sair em liberdade da situação que você está, o que está faltando para você viver a vida plena que o Senhor tem para você, é você começar a usar a autoridade que Jesus já colocou nas tuas mãos. É você crer que, como filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Você está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E essa promessa que Ele deu para pedirmos no nome dEle não é para alguns especiais, mas é para todos aqueles que crerem. E aí você fala: mas eu tenho erros e pecados. Pois é, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Pois é, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pois é, o Senhor fala que Ele tem pensamentos não ruins para nós, mas pensamentos bons para nos dar o fim que desejamos. Então, quando temos essa convicção, o buscaremos, oraremos e o Senhor nos escutará. Então, que assim seja. Então, não permita que situações venham impedir de você ser a pessoa que Deus quer que você seja. Simplesmente se posicione com Deus, creia, confie e comece a viver essa maravilhosa graça de poder usar o nome de Jesus. Comece a usufruir do poder e do privilégio que é ser filho de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus te leve a conquistar cada uma das promessas que Ele tem para você. E que você possa ser um homem pleno, uma pessoa plena em Cristo Jesus. E que muitas coisas Ele possa fazer na tua vida. Eu creio que Deus está levantando uma geração que terão seus olhos abertos para toda essa verdade que há na Bíblia. Os olhos abertos para os princípios que há na palavra de Deus. Pessoas que não vão estar olhando para as fraquezas de homens, de organizações, que não vão estar se contentando em ficar nas suas casas, quando na realidade tem que estar nas igrejas, congregando, mudando, transformando, se posicionando, para que a igreja de Cristo forte possa se erguer e conquistar cada uma das promessas que Ele tem a nível de igreja e a nível de pessoas. Eu creio que muitas coisas estão para acontecer, muitas coisas estão acontecendo no mundo, e é o tempo da igreja se levantar com autoridade, usando o poderoso nome de Jesus, para que mudanças tremendas aconteçam e para que chegue um avivamento em cada canto desse mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa dar sabedoria a você, possa abrir o teu entendimento, para que você possa continuar orando, buscando, entrando na palavra de Deus, para ter sempre uma vida de vitória. Que Deus te abençoe.